Oi pessoal, hoje estou gravando uma aula sobre eletrostática. O objetivo dessa aula é que vocês possam conhecer os conceitos mais fundamentais dessa área da física. Primeiro, vamos saber o que é eletrostática. Eletro tem a ver com eletricidade, e estática tem a ver com parado, não é isso? Então, nós estamos estudando cargas elétricas em repouso. Não exatamente isso, tá bom? Às vezes a gente não pode levar ao pé da letra. Por quê? Nós sabemos que, por exemplo, o elétron é uma carga elétrica e ele está em constante movimento em torno do núcleo. Então, teoricamente, não temos uma carga elétrica parada, mas nós não estamos considerando que esse elétron está passando de um ponto até outro ponto do material. Então, por isso que nós dizemos que ele está parado, porque ele está se movendo só em torno ali do núcleo do átomo, mas não de um ponto até outro ponto do material. Por isso nós consideramos que ele está parado, mas não exatamente, né? Mas o que é carga elétrica? O primeiro objeto de estudo que nós devemos conhecer aqui é o que é a carga elétrica. Assim como é difícil definir o que é massa, é também difícil definir o que são cargas elétricas. Carga elétrica nada mais é que uma propriedade intrínseca da matéria. O que é isso? Propriedade intrínseca é uma propriedade que toda matéria tem. Então, fica um pouco vago, mas é exatamente isso. Toda matéria possui carga elétrica. Aí você poderia me dizer, mas professor, eu coloco a mão em um objeto e ele não me dá um choque. Então quer dizer que ele não tem carga elétrica? Não, ele tem sim carga elétrica. Nós sabemos que ele tem, mas a quantidade de carga elétrica positiva é igual à quantidade de carga elétrica negativa, de tal forma que se anula e ele fica neutro, como estudaremos aqui. Então, primeira coisa, nós temos dois tipos de carga elétrica. Na verdade, temos três tipos, mas uma é nula, como nós veremos aqui. A carga elétrica pode ser positiva ou negativa, assumindo um valor mínimo. O que aconteceu? Em vários experimentos, nós verificamos que a menor carga que foi encontrada possuía esse valor aqui, ó. E quem que é esse valor aqui? É a carga de um elétron e de um próton, como nós veremos aqui abaixo. Então, a menor carga possível, livre, a menor carga livre, tá bom? Nós veremos depois que ainda tem outros tipos de carga aí que não é a carga livre, possui esse valor aqui. Gente, esse valor aqui é um número muito pequeno, não é negativo, tá bom? Essa aqui é a chamada carga elementar, que é a menor carga possível. Esse número aqui, pessoal, é a mesma coisa que você pegar 18 zeros e colocar 0, aí você coloca 18 zeros e no final você coloca 16. Então imagina 0,000, 18 zeros e 16 no final. É um número muito pequeno. E a unidade de carga elétrica é coulombs. Então quando aparecer esse Czinho aqui, significa coulombs. Então qual que é a carga do elétron? Como o elétron é a menor carga livre, ela é também esse número aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19, só que é negativo, tá bom? Então a carga elétrica do elétron é negativo e possui esse valor mínimo. E a carga do próton? A carga do próton é a mesma coisa, só que positiva, tá bom? Então, essa carga elementar aqui é só para dizer que é o valor mínimo e que o elétron possui esse valor mínimo, assim como o próton, mas o elétron negativo e o próton positivo. E o nêutron? O nêutron, ele possui carga nula, tá bom? A carga dele é zero. Então vamos lá. Vamos ver qual que é o comportamento e como que a gente vai calcular a carga elétrica que um corpo possui. Nós vimos a carga elétrica de um elétron. Agora de um corpo, Qual que é a carga elétrica de um corpo? Carga elétrica total, Então vamos imaginar aqui, ó, uma esfera. E nessa esfera nós sabemos que qualquer objeto é formado por átomos. E átomos contêm prótons e elétrons, certo? Só que aqui eu desenhei o seguinte, imagine que esse material é formado por prótons e elétrons, mas tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons, de forma que ele esteja neutro, ok? Depois dele estar neutro, eu vou lá e coloco 5 elétrons
Então eu posso concluir o seguinte, que eu tenho 5 elétrons em excesso. A gente tem que atentar a essa palavra excesso, tá bom? Então, aquelas cargas positivas e negativas aqui dentro se cancelam, mas esses 5 elétrons a mais aqui não se cancela com ninguém. Então, qual que é a carga que esse corpo possui? Né? Eu sei que são 5 elétrons. Eu sei que a carga de cada elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19, não é isso? Então, se eu tenho 5 elétrons, a carga desse corpo vai ser 5 vezes a carga do elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. 5 vezes 1,6 é 8. Só que tem um negativo aqui, então negativo aqui também. Então deu 8 vezes 10 a menos 19 coulomb. Ou seja, a carga em excesso desse material é menos 8 vezes 10 a menos 19. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Eu tenho uma esfera, ela é formada por prótons e elétrons, na mesma quantidade, na mesma proporção, e eu vou lá e... Aqui, será que eu vou colocar prótons? Não. Eu vou retirar elétrons. Então, o que eu estou fazendo? Quando eu retiro elétrons, fica carregado positivamente, porque eu estou tirando objetos negativos, certo? Então, se eu vou lá, suponha que aqui tinha 50 elétrons e 50 prótons. Quando eu tirei um elétron, ficou um próton a mais. Então, apareceu o primeiro. Quando eu tirei 2 elétrons, ficou 2 prótons a mais. E assim vai. Então, nunca vou colocar prótons, e sim retirar elétrons, tá bom? O próton está ali fixo no material. O elétron ele pode ser retirado mais facilmente. Então, pessoal, qual que é a carga desse corpo aqui? Nós sabemos que a carga de um elétron vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Nesse caso, quantos prótons eu tenho aqui? Eu posso contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu tenho 11 prótons aqui. Portanto, a carga desse material, 11 prótons em excesso, né? Portanto, a carga desse material aqui vai ser 11 vezes a carga dos prótons, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. 11 vezes 1,6 dá 17,6. Mantém o 10 a 19 aqui e a unidade que é coulombs. Mas em notação científica, né, nós temos uma regrinha que esse número tem que estar entre 1 e 10. Nesse caso, 17,6 está maior que 10. Para ele ficar entre 1 e 10, eu tenho que pegar essa vírgula e passar para cá. Então aqui vai ficar 1,76 quando eu passo essa vírgula para cá. Como eu movi uma casa para a esquerda, eu tenho que somar 1 no expoente. Menos 19 mais 1, menos 18. Então aqui eu tenho a carga de 1,76 vezes 10 a menos 18 coulombs. Ou seja, esse material aqui, a carga elétrica em excesso, devido à ausência de elétrons, ou seja, devido à maior presença de prótons, é 1,76 vezes 10 a menos 18. De forma que, desses exemplos, nós podemos conjecturar o seguinte, ou seja, nós podemos intuitivamente concluir que a carga elétrica de um corpo nada mais é que o número de portadores de carga, pode ser, no caso, elétrons, vezes a carga elementar. Ou pode ser o número de prótons vezes a carga do próton, tudo bem? Nesse caso aqui, olha só, a carga ficou 5, porque 5 é o número de elétrons, vezes a carga de quem? Vezes a carga do elétron. Ou, nesse caso aqui, eu tenho N igual a 11, porque são 11 prótons, vezes a carga do próton, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Ok? Agora, vamos discutir qual que é o comportamento desses elétrons e desses prótons quando eu aproximo eles. Gente, aqui entra uma regrinha. Sinais opostos se atraem e sinais iguais se repelem. Por exemplo, imagine que esses dois objetos estejam próximos um do outro. Eu não tenho cargas de sinais diferentes, aqui está negativo e aqui está positivo. Então o que vai acontecer? Esse objeto aqui vai ser atraído por esse.
assim como esse objeto vai ser atraído por esse. De forma que nós podemos colocar a seguinte observação ali, ó. Esse corpo sofre uma ação devido a esse. Então, esse corpo aqui puxa esse para lá, exercendo uma força, F. E esse corpo aqui, né, sofre uma ação desse. Ou seja, esse aqui puxa ele para cá, com uma força da mesma intensidade F. Tudo bem? Mas, e se eu trocasse aqui e colocasse no lugar desses elétrons, eu colocasse prótons aqui? Ia ser carga positiva com carga positiva. O que ia acontecer? Cargas de mesmo sinal se repelem. Como é positivo e positivo, iria haver uma força de repulsão. Então esse iria empurrar essa esfera para lá e essa esfera aqui ia empurrar essa esfera para cá, de forma que elas iriam se repelir. Ok? Pessoal, esses são os comportamentos das cargas elétricas quando eu coloco elas próximas uma das outras. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos entrar no conceito de condutores e isolantes. Veja só, o material, esses elétrons que estão aqui, ó, pessoal, são chamados de elétrons livres, porque eles estão soltos no material. Mas não são só eles que estão soltos, tá bom? Os elétrons que compõem esse corpo aqui também, muitos deles são elétrons livres quando o material é condutor. Ou seja, eu posso ter um material que é condutor e que está neutro, porque ele possui uma quantidade grande de elétrons livres. Não é todo material que você pega que possui uma quantidade grande de elétrons livres. Por exemplo, a borracha, ela não é um objeto que possui uma quantidade grande de elétrons livres. Mas um pedaço aí de fio de cobre é um material que possui grande quantidade de elétrons livres. Mesmo que ele esteja neutro, ele pode possuir essas quantidades de elétrons livres. Então, suponha que aqui esse objeto seja um condutor. Se ele é um condutor, ele possui grande quantidade de elétrons livres, porque ele pode conduzir bem. E vamos supor que eu coloco também mais cargas negativas. Então, além dos elétrons livres que ele já tinha naturalmente, ele vai ter esse excesso de cargas negativas aqui que eu estou colocando, que também são elétrons livres, tá bom? Ou seja, o que nós devemos saber é o seguinte, que condutores possuem grande quantidade de elétrons livres de tal forma que ele pode conduzir a eletricidade. Assim como, pensando agora ao contrário, no caso dos isolantes, porque o isolante é ao contrário de um condutor, então o isolante ele não possui uma grande quantidade de elétrons livres, de tal forma que ele não conduz muito bem a eletricidade. Então eu posso ter também um isolante aqui, ó, e o que vai acontecer? Ele não vai conduzir muito bem, porque ele não possui quantidade grande de elétrons livres. Uma forma bem simples de você visualizar isso é pensando no seguinte, imagine uma chave de fenda. Se você coloca ela em algum objeto que dá choque, se você colocar a mão na parte metálica, ela vai te dar um choque. Por quê? Porque aquele material é condutor, ele possui uma grande quantidade de elétrons livres, de tal forma que esses elétrons podem ser conduzidos até a sua mão e te dar um choque. Mas o cabo dela não te dá choque, porque o cabo dela é feito por um material isolante, e isolante não conduz muito bem, porque ele não possui uma grande quantidade de elétrons livres. Então, pessoal, resumindo, nessa aula, o que nós vimos? Nós vimos o conceito de carga elétrica, nós vimos que existe uma unidade mínima de carga elétrica, que no caso pode ser o elétron, possuindo esse valor, ou pode ser o próton, possuindo esse valor. O nêutron é nulo, né? Nós vimos também que quando nós aproximamos objetos carregados com cargas de sinais opostos, eles se atraem. E quando aproximamos objetos com cargas de mesmo sinal, por exemplo, prótons com prótons ou elétrons com elétrons, eles se repelem, né? Nós vimos também que a carga elétrica é dado pelo número de portadores vezes
a carga elementar, que no caso pode ser do elétron ou do próton. A carga em excesso, tá bom? Isso aqui é a carga em excesso e é o número em excesso de elétrons. Por exemplo, aqui o número em excesso de elétrons é 5, então aqui vai aparecer 5. Aqui o número de excesso de prótons é 11, então vai aparecer 11. De forma que, olha só uma coisa interessante de ser citado aqui, é que esse N vai ser sempre um número inteiro. Tudo bem? Por que o número inteiro? Porque ele não é um número de portadores, ou de elétrons ou de prótons. Eu posso ter meio elétron? Não. Como eu não posso ter meio elétron, então aqui nunca vai aparecer meio. Vai aparecer ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então esse N é um número inteiro, ok? Nós vimos também que um condutor é um material que possui uma grande quantidade de elétrons livres e um isolante é um material que possui uma pequena quantidade de elétrons livres, praticamente nulo, dependendo do isolante. Se ele for um bom isolante, um excelente isolante, ele vai possuir muito pouco a quantidade de elétrons livres. Se ele for um bom condutor, ele vai possuir uma grande quantidade de elétrons livres. Tá bom, pessoal? Então essas são as primeiras ideias que eu gostaria de passar nessa aula. Vamos agora resolver alguns exemplos utilizando as ideias que nós aprendemos. Então, pessoal, coloquei aqui para vocês os dois exemplos. Vamos ao primeiro. Um átomo tem um número de prótons igual ao número de elétrons. Um íon de alumínio é um átomo de alumínio que perdeu 3 elétrons. Então, aqui nesse caso, o íon alumínio mais aqui carregado, isso aqui significa que ele está carregado positivamente, ou seja, ele perdeu 3 elétrons, então ele ficou com 3 cargas positivas a mais, certo? A mais, em excesso. Ele tem um número de prótons igual ao de elétrons, certo? Se eu retiro 3 elétrons, eu fico com 3 prótons a mais. Portanto, fica carregado com 3 prótons. Próton significa positivo aqui, né? Se aparecesse negativo, significa que ele estaria com 3 elétrons a mais, ok? Então ele perdeu 3 elétrons. Qual que é a carga elétrica Q desse íon? Nós sabemos que ele tem 3 prótons em excesso, ok? Como que nós calculamos a carga total? A carga é N vezes E, certo? Nesse caso, qual que é o número N? Nós sabemos que são 3 prótons a mais, não é? 3 vezes. Qual que é a carga, no caso, como são 3 prótons a mais, então o que me interessa é a carga do próton. A carga do próton é quanto? Esse número aqui, ó. Se fosse elétron, seria negativo. Mas como é próton, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, né? Então, quanto que dá isso aqui? 3 vezes 1,6 é 4,8 vezes 10 elevado a menos 19. Certo? Então essa aqui é a carga elétrica em excesso, ou seja, a carga elétrica resultante desse íon. Faltou colocar a unidade, que é coulombs, mas é isso aqui. Então esse é o valor da carga elétrica. Então respondemos essa questão. Vamos à próxima questão, que é conceitual. Duas pequenas esferas suspensas por fios isolantes estão eletrizadas negativamente e repelem-se mutuamente, né? Então elas estão carregadas negativamente, como negativo com negativo é o mesmo sinal, então elas se repelem mutuamente. Essa aqui empurra essa para lá e essa empurra essa aqui para lá, ok? Observa-se que, com o tempo, a distância entre elas diminui gradativamente. Pode-se afirmar que isso ocorre porque as esferas através do ar. Então aqui ela está em contato com o ar. O que vai acontecer? Aos poucos elas vão se aproximando. O que tem que acontecer para elas se aproximarem? Pessoal, se eu vier aqui, ó, e for tirando elétrons, então menos elétrons vão se repelir. Então menos força vai haver aqui, força de repulsão no caso, né? Então o que tem que acontecer? Elas têm que perderem elétrons de alguma forma. Tanto é que se eu perdesse todos os elétrons em excesso aqui,
o que ia acontecer com esses objetos? Não ia haver força de repulsão entre eles e eles iriam se tocar, ok? Mas, como nesse caso há elétrons, então elas estão se repelindo. Conforme o ar vai tirando elétrons daqui, elas vão se aproximando, tudo bem? Esses elétrons vão se ligando aí, as moléculas de ar vão sendo perdidas aí para o ambiente. Portanto, a opção correta é perdem elétrons. Se elas recebessem prótons, gente, lembra que os prótons geralmente não estão ali em movimento? O que vai acontecer ou é perder elétrons ou é receber elétrons. Se ele perde elétrons, ele fica carregado positivamente. Se ele ganha elétrons, ele fica carregado negativamente. Se ele recebe prótons aqui, não faz muito sentido ele estar recebendo prótons, não é verdade? Porque o próton a gente considera que ele não está ali se movimentando. Ele está ali, ele vai estar parado no material. Perdem prótons. Se ele perdesse prótons, também que não faz sentido, como nós dissemos, nós não vamos pensar muito na perca ou ganho de prótons, ele iria ficar carregado mais negativamente ainda e, portanto, ia se repelir mais. Recebem elétrons. Se ele recebesse elétrons, ia se repelir mais ainda, né? Trocam prótons e elétrons também é uma questão que não faz muito sentido, né? Primeiro que prótons a gente considera que não movimenta, então não há troca de prótons. E elétrons há essa troca, né? Porque ele está perdendo elétrons para o ambiente, mas a gente já cancela essa questão aqui por essa troca de prótons. Portanto, ficamos com essa opção, perdem elétrons.